Amém. Graças a Deus. Obrigado, irmãos. É uma alegria, uma honra estar aqui com os irmãos hoje. E vamos aproveitar essa manhã para compartilhar um pouco. Hoje é um dia de treinamento, né, de reciclagem de líderes. Nós vamos ter 2 ministrações. E nessa primeira ministração eu queria compartilhar. Tem sido muito bom, irmãos, esse tempo que nós temos caminhado juntos. Eu também agradeço a Deus por ter conhecido o pastor Fábio, ele é uma bênção, né? Bom também ver o pastor Júdice, o pastor Juarez aqui. Você sabe que todo relacionamento é uma via de mão dupla, não é isso? Vai e vem. Só faz sentido assim, relacionamento é isso, não é? Relacionamento que só vai e não vem é muito ruim, não é? Que só vem e nunca vai também é muito ruim. Então eu estou aqui para testemunhar também que esse caminhar com o pastor Fábio e com os outros pastores também tem sido um fator de grande desafio e crescimento para a minha vida também. Quando comecei o ministério, eu comecei auxiliando, né, e o pastor queria que eu fosse, assumisse uma igreja. Eu falava para ele, não, eu não quero assumir igreja, eu quero ser seu auxiliar. Ele falava, Ricardo, mas você não pode ser auxiliar, você tem que ficar à frente de uma igreja. E tanto que ele falou, que ele mesmo me empurrou, né, e eu fui. Aí eu falei, agora que eu estou adaptado, aí o pastor Luiz falou para mim, agora você vai acompanhar pastores. Eu falei, não, eu não quero, eu só quero acompanhar ovelha, eu não quero acompanhar pastor, só ovelha. E assim, cada etapa é um desafio, né, e cada desafio impulsiona a gente a crescer, amém, queridos? Então, assim, para mim tem sido um crescimento, uma honra, uma alegria muito grande. O pastor Fábio é, assim, das pessoas que caminham com o avião, bem chegado, né? Uma pessoa que constante, isso é uma coisa muito boa também. Até ontem eu estava compartilhando no discipulado uma palavra, 1 Coríntios 15, 58. Conhece esse texto? Não? Diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu falei para os irmãos, nada vence a constância. Até uma gota d'água pingando constantemente no mesmo lugar, ela tem poder de causar um grande estrago. Então qualquer coisa pode ser destruída pela constância. A questão é, daqui a 5 anos, eu vou encontrar você fazendo o que você está fazendo hoje? Porque o problema de muita gente é essa oscilação, né? Hoje ele está, amanhã ele não está. Hoje ele pinga, amanhã ele não pinga. Mas se você pingar sempre no mesmo lugar, um dia você vai ter resultados. Amém, queridos? Então diga para o irmão que está do seu lado assim, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Você crê isso? Amém? O nosso trabalho não é vão no Senhor. Um dia nós vamos estar diante do Senhor, né? E Deus vai nos mostrar tantas coisas que foram afetadas, tantas coisas que aconteceram por causa da nossa constância. Quando você começou a célula, há muito tempo atrás, talvez não tinha tanta gente, você, sua esposa, você e mais um, você e o anfitrião. Você pensou em desistir, mas você perseverou, continuou. E por causa da sua constância, o que aconteceu? A célula rompeu, não é isso? Chegou um dia, você começou a mandar pessoas ao encontro, você começou a consolidar, e hoje você está colhendo resultados, né, o produto da sua perseverança, amém? Então todo mundo que persevera vai ter resultado, irmãos, amém? Glória a Deus. Deixa eu passar o slide aqui. Eu vou compartilhar com os irmãos uma palavra que faz parte de um treinamento que tem a ver com a visão celular. E é muito importante para nós entendermos alguns princípios que eu quero compartilhar com você. Nós temos vivido um tempo, irmãos, de grande colheita. Deus tem nos dado vidas. Tem absolutamente nenhum trabalho de evangelização que você faça que você não tenha resultados. Só não está tendo resultados quem não está fazendo nada. Quem está fazendo qualquer coisa, se você colocar uma plaquinha assim, olha, Jesus te ama, pare e receba uma oração. Vai parar a gente e vai receber a oração. Não é? Então, assim, existem inúmeras formas de você prosperar dentro do reino de Deus.
e eu quero falar sobre uma estratégia de evangelismo, que eu chamo de evangelismo baseado em relacionamentos. Hoje, o mundo todo, ele enfatiza essa questão das conexões. A linguagem empresarial hoje é ter colaboradores e você formar uma network, né, que é uma rede de relacionamentos, pessoas da sua área, pessoas de áreas afins, para que você possa ter acesso e portas quando você necessitar delas. A igreja é a mesma coisa. O mundo, ele cada vez mais, ele está despersonificando as pessoas e tratando como um número. Você é o vizinho da porta do apartamento 201, no banco você é o número de uma conta bancária, você entra em caixa, nem levanta a cabeça, diz apenas digite a sua senha, no trabalho você tem uma matrícula e por aí vai. Então as pessoas são carentes de relacionamentos. E quando elas encontram um ambiente onde elas são reconhecidas, onde elas são tratadas de maneira diferenciada, ali é um ambiente onde ela provavelmente vai continuar. Amém, queridos? Amém. Então eu quero falar para você sobre evangelismo baseado em relacionamentos. E isso aqui é a base, é o cerne da visão celular. A diferença básica de uma igreja em células para uma igreja de programas chama-se relacionamentos. A grande diferença é você conectar pessoas. É você não entrar e sair sem ser percebido. É você não permitir que a igreja cresça e as pessoas se desintegrem e ninguém saiba o nome delas, a rua onde mora, o que elas fazem. Então nós trabalhamos com a mentalidade de relacionamentos. E quando nós falamos de evangelismo, nós vamos entender algo que é chave para nós. Que nem todas as pessoas estão abertas para receber o evangelho. Algumas pessoas possuem um coração de pedra. Já viu gente com coração de pedra? Lá em Ezequiel ele diz assim: eu vou tirar de vós o coração de pedra e colocar um coração de carne. Coração de pedra é aquele coração endurecido, é aquele coração que a palavra bate, mas ela não entra. E o coração de carne que a Bíblia usa é o coração que ele foi sensibilizado, é um novo coração em Cristo Jesus, o coração aberto e receptivo para a palavra. Então é preciso saber com quem nós estamos lidando para saber como nós vamos agir. Se você encontra uma pessoa com o coração muito endurecido, e deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer para você algo extremamente significativo. A estratégia celular, ela não alcança todo tipo de pessoas, né? As pessoas são diferentes. Não é como assim uma fábrica de pastel, que você tem uma forma, né, e vai batendo, e vai fazendo tudo igual, com a mesma quantidade. Não, as pessoas são diferentes. Algumas pessoas se convertem por uma motivação, outras se convertem por outra motivação. Algumas pessoas, quando elas entendem, por exemplo, a mensagem do amor de Deus, elas são impactadas de tal forma que elas se rendem ao Senhor Jesus. Outras pessoas só se convertem quando você fala da condenação eterna e do inferno. Sabia disso? Então quando você fala, não quero ir para lá não. Deus que me livre. Então elas resolvem se converter. Então o coração das pessoas é bem diferente. E, em geral, no meio evangélico, mesmo na visão celular, nós temos assim uma mentalidade bem imediatista. E nós queremos que as pessoas se decidam num tempo recorde, né? Nós não queremos dar a segunda chance. Você parou, falou com a pessoa 5 minutos, né? Tentou levá-la, ou você levou para o encontro, ela não voltou no dia seguinte, você já desiste e fala, não, pastor, essa aqui eu já falei, ela não quer saber. E esse também não quer saber. E aquele é um coração duro. E esse nunca vai se converter. E você vai rotulando e eliminando as pessoas, rotulando e eliminando as pessoas, rotulando e eliminando as pessoas. Mas você vai descobrir na Bíblia que tem processos, que tem conversões que são processuais, e tem outros que são imediatos. Tem gente que ouve uma palavra, se converte. Tem gente que vai ouvir durante um período e vai ser gradativo, ele fica olhando o seu testemunho, ele vai analisando a sua conduta, ele vai comparando a sua coerência de vida com a sua mensagem, até chegar ao ponto de dizer, eu quero isso. É um processo, entende? Então, a primeira coisa que eu quero falar para você, diga comigo, as pessoas são diferentes.
Então, o que nós vamos determinar aqui? Qual é o tipo de pessoa que você está tentando alcançar? Qual é o tipo de pessoa que a sua célula está tentando alcançar? Então, aqui, por exemplo, nós temos 3 faces distintas. Se a pessoa estiver com esse rosto, ela está passando para você uma mensagem totalmente diferente da pessoa que está com aquele rosto, né? E essa pessoa, aquela pessoa ali, sorrindo, ela está alegre, ela está receptiva, ela está aberta à mensagem, aberta à palavra, aberta a você. Essa pessoa com essa fisionomia aqui no meio, ela não está alegre, mas também não está resistente. Talvez ela está reticente, talvez ela está esperando um pouco mais, talvez ela ainda não está compreendendo, mas ela está no meio do caminho entre aquela que está receptiva e aquela que está completamente fechada. E essa pessoa aqui é uma pessoa que está assim, rechaçando a mensagem, ela está indiferente, ela está rejeitando, ela está totalmente fechada. Então veja, na sua célula pode chegar qualquer um desses tipos de pessoas. Dependendo do tipo de pessoa que estiver lá, você vai ter que lidar de maneira diferente. Agora eu pergunto, que tipo de pessoa está relacionando, está chegando na sua célula? Quando é o próximo encontro aqui, pastor? Agora, né? Daqui a 2 semanas, né? Já estamos em junho. Daqui a 2 semanas. Então, às vezes, se você não souber distinguir isso, você pode investir tempo em pessoas que não vão dar resposta naquele momento, né? E você pode deixar de investir, de existir alguém que já está perto de responder. Então, meu objetivo hoje aqui é ajudar você a identificar, sabe, esses diversos grupos e saber lidar com cada um deles. Eu quero falar algo bem prático para você e eu queria deixar à vontade para, se você quiser interromper, fazer alguma pergunta, falar, né, nós estamos aqui em família, o objetivo é esse mesmo, tá bom? Então, a qualquer momento que você quer falar, você levanta a mão, pode interromper, não tem nenhum problema, esse é o nosso objetivo. Então, veja só, o que eu vou mostrar para você aqui é uma pirâmide de resposta ao Evangelho. O Instituto Haggai, que é um instituto de evangelização mundial, sediado em Singapura, ele fez uma pesquisa sobre os diversos grupos e a receptividade desses grupos ao Evangelho. E ele classificou as pessoas da seguinte forma. Ele dividiu em 5 grupos diferentes. Aqui no topo da pirâmide você tem, nesse nível amarelo aqui, o nível 1, né, é a ponta da pirâmide. Depois você tem o nível 2, na parte azul. Na parte vermelha, o nível 3. Nessa parte intermediária, alaranjada, né, o nível 4. E por último, na base da pirâmide, a base maior, você tem o nível 5. Então eu quero que você mentalize isso. Nós estamos categorizando as pessoas em 5 grupos distintos, não é? Nós vamos daqui da base da pirâmide, lembra que a base da pirâmide vai conter o grupo maior, até o topo da pirâmide, que vai ter o grupo menor e mais reduzido. Pode ir. Ok. Você vai observar que há mais pessoas na base da pirâmide, ok? Do que no topo, naquilo que nós gostaríamos que todos estivessem, que é o nível 1. Ok, aqui na parte mais inferior, que seria o nível 5, nós vamos encontrar um grupo de pessoas que são aquelas pessoas que não possuem nenhum conhecimento do Evangelho. Aí você diz assim, pastor, mas todo mundo conhece o Evangelho. Você sabe que isso é uma coisa que nós também temos que, assim, é um comportamento, é uma mentalidade inata a todo ser humano. Ele acha que aquilo que está muito claro para ele está muito claro para o outro. Aquilo que ele entende plenamente, ele acha que o outro entende plenamente. Então, quando eu fiz metodologia da pesquisa, eu fui corrigido muitas vezes, porque eu tinha que fazer texto, o professor dava um tema, você tinha que escrever um texto. E eu escrevia dentro do meu contexto. E o professor falava para mim assim, olha, eu estou entendendo o que você está falando do contexto, mas você tem que escrever alguma coisa que qualquer pessoa que saiba ler, ela seja capaz de compreender o que você disse. Entendeu? Não só a pessoa que está no seu contexto,
Qualquer pessoa que lê, ela vai entender plenamente. Então vinham as correções. Eu demorei um período para entender isso, porque tinha coisas que para mim estavam claras e eu achava que todo mundo entendia. É a mesma coisa, você diz assim, pastor, será que nesse tempo aqui, em Barra do Piraí, onde estão as nossas igrejas, tem pessoas que não sabem nada sobre Jesus, ou o conhecimento é muito incipiente, muito superficial? Tem. Tem pessoas que nunca entraram numa igreja evangélica. Tem pessoas que nunca fizeram uma oração, entende? Então você tem um grupo grande de pessoas, assim, ignorantes da palavra. Você citar um livro bíblico para ela é complicado demais, entende? Essas pessoas não sabem muita coisa. Então você fica meio descontextualizado para conversar com as pessoas. Você lembra quando teve aquele movimento da casa de Davi, e cantava-se muito aquelas músicas, vem minha noiva, quero te abraçar, quero te beijar, lembra disso? Então teve uma gravação desse, não sei se gravou no CD, mas era um DVD, que estava numa conferência falando sobre amor ao próximo e tal, e aí os irmãos começaram a cantar um cântico espontâneo, e aí eles cantavam assim, vem prostituta, quero te amar, quero te abraçar, vem meninos de rua. Alguém lembra disso? Lembra? Ok. Totalmente dentro do nosso contexto, né? Mas o que aconteceu com essa música? O irmão pegou esse DVD, ele está em casa, ele é o único cristão na sua casa, e ele está lá na sala, na maior adoração, cantando, vem prostituta, quero te abraçar, quero te beijar, tu és minha noiva. E a mãe dele ficou enlouquecida. Ela falou, o que é isso? O que você está fazendo? Que prostituta é essa que você está namorando? Você vai ficar noivo de uma prostituta? Não, mas isso aqui é da igreja. Então, que igreja é essa? Deus me livre, sai dessa igreja. Ele arrumou um problema, por quê? Totalmente descontextualizado, não sabia o que era noiva, não sabia o negócio de abraçar a prostituta, beijar, tu és minha noiva, né? Então, para a mãe que era ímpia, espírita, e ver o filho cantando aquilo ali, para ela é totalmente estranho. Você já viu muitas músicas que nós cantamos, ela só faz sentido para nós. Só tem significado para nós. Se o ímpio ouvir, ele não entende. São um linguajar extremamente evangélico, ele não conhece a palavra, né? Não relaciona. Com essa mesma música, teve um jovem que estava cantando em casa e a mãe dele ficou ouvindo. Quando ela falou, filho, você precisa sair dessa igreja urgente. Ele falou, o que é? Você só chama coisa ruim para dentro de casa? Prostituta, viciado, menino de rua. Totalmente fora do contexto. Agora isso, numa reunião como a nossa, o povo chora, rola no chão, intercede com gemidos inexprimíveis. Está entendendo? Então nem tudo aquilo que está plenamente claro para você, está claro para muitas pessoas. E aqui nós temos na base da pirâmide um grupo significativo que não possui nenhum conhecimento do evangelho no mundo, sim, mas no contexto que nós ouvimos, são muito ignorantes acerca das coisas espirituais, das coisas de Deus. Depois nós temos um segundo grupo que conhece a mensagem, mas não é receptivo. É gente que já ouviu falar, gente que foi criada na igreja, mas que se afastou, que é filho de crente, gente que por causa de mau testemunho de pessoas, eles estão fechados ao evangelho, falam, não, os crentes que eu conheço, tudo caloteiro, crente que eu conheço, tudo apronta, não, eu não quero ser crente. Então, pessoas fechadas ao evangelho, ou pessoas que foram criadas, por exemplo, numa tradição, toda a família era católica, toda a família espírita, então elas fecham o coração e esse grupo não é receptivo. Então dá uma olhada aqui, que nós já estamos, ó, que altura da pirâmide, isso é muita gente que está aqui, muita gente. Depois nós vamos encontrar um outro nível, que são as pessoas que estão abertas ao mensageiro, ou seja, gente que tem amizade com você, tem consideração, gosta de você, acha você uma boa pessoa, né? Então ela gosta de relacionar com você. Mas quando você vai falar qualquer coisa de Deus, da Bíblia, ela fala assim, não vamos falar sobre isso não. Vamos continuar amigo, gosto muito de você, te admiro, mas, poxa, não fala comigo negócio de igreja não, de Bíblia, né? Vamos falar de outro assunto. Você pode falar com ela de futebol, você pode falar ela de tantas coisas, ela vai aceitar bem, mas ela é aberta para você, não é aberta para a sua mensagem. Depois nós temos um outro grupo equivalente,
que são aquelas pessoas que estão abertas à mensagem, mas não estão abertas ao mensageiro. Gente que, sabe, até está buscando Deus, gente que está querendo ouvir um pouco mais, talvez sozinho ele até abre a Bíblia, talvez se estiver em casa sozinho ele vai ouvir um programa de televisão, vai ver, mas quando chega um crente perto dele, ele se transforma, ele fala, não gosto de crente, não é? Agora mesmo nós tivemos uma situação na nossa igreja, tem uma irmã, ela é cristã, o esposo dela não é, e ela contratou para trabalhar na sua casa uma outra pessoa da igreja. E o marido ficou furioso, falou, poxa, com tanta gente na cidade, você vai chamar logo uma crente para trabalhar na minha casa? Não basta você? E ele ficou fera com ela, sabe? Ficou irado com ela. Ele não conhece nada da pessoa, só porque é crente. Então, é uma pessoa aberta, às vezes, a mensagem, mas fechada para o mensageiro. E você tem, lá no topo da pirâmide, não é? Você tem aquelas pessoas que estão prontas para receber a Cristo. Então, esse aqui é o grupo menor. Entendeu? A gente que, se você encontrar com ela e fizer uma oração, gastar 10, 15 minutos, ela vai fazer, e fizer o apelo, vai funcionar, ela vai entregar a vida a Jesus. Ok? Eu vou redefinir esse grupo aqui. Dá um enter aí. Esse grupo amarelo e esse grupo azul, nós vamos chamar de descrentes tipo A. O que é o descrente tipo A? É aquele que está suscetível a ser evangelizado, aquele que está mais pronto, ok? Ajude aí, ok? E agora, esse outro grupo aqui, formado pelos 3 níveis da pirâmide, né, os que não possuem conhecimentos, que conhecem a mensagem, mas não é receptivo, e aquele que está aberto ao mensageiro, nós vamos chamar de crentes tipo B, pessoas que não estão prontas para serem evangelizadas, ok? Então vamos dividir aqui em 2 grupos. Mas novamente, nós podemos classificar também os descrentes em 4 tipos. Nós vamos agora reduzir a pirâmide e eu vou apresentar para você, só para facilitar o seu entendimento. No topo da pirâmide, aqueles que estão abertos para a mensagem e para o mensageiro, ok? A pessoa está tanto aberta para ouvir de Deus, como está aberta para o mensageiro que vai falar de Deus para ela. Esse grupo azul está aberto só para a mensagem, mas não está aberto para você. E o grupo vermelho está aberto para o mensageiro, mas não está aberto para a mensagem. E esse grupo aqui é o grupo fechado tanto para a mensagem quanto para o mensageiro. Então, só para ajudar você a clarear para você, a pessoa, ela está mais suscetível a ser evangelizada quando ela está aberta para a mensagem e para o mensageiro. Então você tem um que está aberto só para o mensageiro, tem um que está aberto só para a mensagem, tem um que está fechado para os dois, ok? E tem um que está aberto para os dois, 4 grupos para facilitar o seu entendimento. O descrente tipo A, como eu falei, é aquele que está pronto para receber a Cristo, não é? Pode dar um enter aí. E aberto a mensagem, então nós temos aqui o grupo menor. Dá um outro enter aí. Esse tipo de descrente A, nós vamos chamá-los de homem da paz. Fale comigo assim, homem da paz. Quem é o homem da paz? É o homem que está pronto para receber a mensagem. A palavra de Deus diz lá em Lucas, capítulo... Lucas capítulo 10, versos 5 e 6. Ele diz assim: em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, paz seja com esta casa. Se ali houver um homem da paz, está vendo aqui? Homem da paz. Quem é o homem da paz? É a pessoa que está aberta para receber a palavra. Se ali chegar, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Então o que Jesus ensina? Ele divide lá os discípulos, os 70, de 2 em 2. Ele fala, você não vai levar nada, você vai chegar na casa, vai saudar aquelas pessoas que estão na casa e vai dizer, paz seja nesta casa. Se tiver um homem da paz, ele vai dizer, entra, seja bem-vindo. Ali você entra, você come, você bebe, você faz repousar a paz sobre aquela casa. Se a pessoa bater a porta na sua cara, ele diz, vai embora. Por quê? Porque Jesus queria fazer uma evangelização e alcançar pessoas num nível de velocidade que não podia perder tempo com as pessoas que não estavam prontas naquele momento.
Então ele diz, vocês vão ser bem objetivos. Eu me lembro que eu fui participar de um projeto de plantação de igreja lá em Brejões, no sertão da Bahia, uma cidade chamada Brejões. Uma cidade assim, você vai entrando na cidade, antes de chegar nela, quilômetros antes, é assim só aquele barro vermelho, e mato de um lado, mato de outro, e a cidade toda é aquele barro vermelho com cascalho. Então, um lugar extremamente quente de dia, e por incrível que pareça, extremamente frio à noite. É temperatura de deserto. E o coordenador do projeto disse, olha, nosso alvo é plantar uma igreja nessa cidade dentro de um mês. Nós vamos em 2 grupos. O primeiro grupo foi o meu grupo, vai ficar 15 dias. Depois nós voltaríamos, um outro grupo iria e ficaria mais 15 dias. E no final, nós tínhamos que organizar uma igreja. Um desafio, organizar uma igreja em um mês. E aí nós recebemos o treinamento todo, nós tínhamos que ir de rua em rua, mapeamos a cidade, era uma cidade pequena, pegamos ruas, rua por rua, né, e íamos de dupla, né, de casa em casa, e ali nós tínhamos que fazer uma pesquisa religiosa, um censo, quantas pessoas moram na casa, tem Bíblia e tal. Até no final, a última pergunta era só para saber o seguinte: se alguém te oferecesse um curso bíblico, você aceitaria? Se a pessoa dissesse sim, você continuava. Se dissesse não, continuava. Então, cidade interior, você sabe, as casas, tudo, você tem acesso a condomínio fechado. A maioria das casas tem quintal ou na frente ou atrás. Então, o coordenador ensinou uma tática pra gente impressionante. Ele dizia o seguinte: quando você chega lá, você não sabe o nome de ninguém, você não conhece ninguém na cidade, você bate palma e grita assim: Toloeiro! Era desse jeito. Aí a pessoa não entende se era Maria, se era Joana, se era não sei o quê. Aí a pessoa via, achando que chamou ela, né? Você não sabia o nome da pessoa. Então eram 2, no caso era um mais experiente e uma pessoa da equipe mais nova. Então na minha equipe eu era o mais experiente, eu ia conversar com a pessoa e esse aqui do lado ia anotando as informações, né? Então chegava ela lá, tipo assim: você me conhece da onde e tal? Eu falei: olá, tudo bem e tal, olha, estamos aqui na cidade, estamos fazendo uma pesquisa, a senhora pode responder algumas perguntas para nós? Ah, sim, é rápido, é. Qual é o seu nome todo? Então ela entendia que eu já sabia o primeiro nome dela. Eu falei: qual é o seu nome todo? Ah, Maria das Dores, por exemplo. Aí ele ia anotando, porque a gente já tinha o nome da rua e o número da casa. Ia fazendo pergunta, ele ia anotando, né, para a pessoa não perceber que a gente estava catalogando as informações ali. E era muito interessante que quando nós chegávamos, e as pessoas identificavam, todo mundo com a camisa do projeto, então tinha gente que já identificava, né? Você pensa: ah, que bom, olha, entra aqui, faz uma oração por nós, essa casa está precisando mesmo. Então, quando a pessoa falava isso, o que nós entendíamos? Ali estava o quê? Um homem da paz, porque ele foi receptivo. Ele falou: entra, quer uma água, né? Faz uma oração, ora pelo meu esposo, ora pelo meu filho, ora por isso. Encontramos o homem da paz. E quando nós encontramos o homem da paz, então nós tínhamos que valorizar aquela entrevista ali, porque aquela era uma casa em potencial para a gente começar o estudo. Mas tinham pessoas que nós chamávamos: o que é? Não, a gente estava: pesquisa de quê? Não, é da igreja. Não, igreja, não quero saber não. Ó, crente aqui não entra não. Não é o homem da paz. Então a gente não insistia. A gente ia embora, ia para outra casa, né, e gritava o nome de outra pessoa, às vezes um homem lá atrás. Aí vinha lá o Antônio, o João, ele entendia que estava chamando ele. No interior, geralmente, as pessoas têm nomes muito parecidos assim, né? Então, quer dizer, a gente continuava. Mas qual era o nosso foco? Encontrar o homem da paz. Olha, irmãos, nos seus relacionamentos, seja no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua rua, você vai encontrar muitas pessoas que são o homem da paz, são pessoas receptivas, são pessoas que, se você ligar para ela e disser assim: olha, eu queria ir na sua casa sábado à tarde, queria ir tomar um café com você e fazer uma oração, ele vai receber com toda alegria. Esse é o homem da paz. Essa pessoa, ela está a um passo de entregar a vida a Jesus. É mais fácil você levar para o encontro. Então estou dando para você aqui uma dica que pode potencializar muito a sua atividade de evangelização através da célula. Amém, queridos? Amém. Então, vamos lá. Quem é o homem da paz? O homem da paz é alguém buscando a paz. Nós os chamamos então de descrente tipo A, aberto ao mensageiro e aberto à mensagem. Essa pessoa
está aberta para ouvir sobre como alguém pode ter um relacionamento com Jesus Cristo. Nós chamamos esse tipo de pessoa também de fruto maduro. Não é? Quem é o fruto maduro? Quando você vai a uma goiabeira, então você tem lá goiabas maduras e goiabas verdes. A goiaba madura, você toca, ela vem na mão, não é? E a goiaba verde, você chacoalha o pé, ela fica lá, não cai de jeito nenhum, você tem que ir lá e girar ela até o talo partir. Está entendendo? Então, se você vai numa goiabeira e tem goiabas maduras e goiabas verdes, onde é que você vai tocar primeiro, irmãos? Na goiaba madura, entenda isso. Nem todas as pessoas estão prontas. Mas tem gente que é o momento delas. Está na hora. É o fruto maduro, é o homem da paz esperando você tocar. Uma oração, um convite, um apelo, sabe? Uma reunião, uma confraternização. É o momento deles se relacionarem, entregarem a vida a Jesus, né? E se abrirem completamente para a mensagem do Evangelho. Então, pode passar. Eu digo que esse aqui é o sonho de consumo de todo crente da videira, de todo crente do Ministério Ágape, da Igreja Pentecostal, Templo Pentecostal, né? O Templo Pentecostal, que é encontrar pessoas quebrantadas e prontas para tomarem a decisão no primeiro contato e nos primeiros 5 minutos, né? Naquela hora. Evangelizou, a pessoa decidiu. Todo mundo sonha com esse tipo de crente, mas nem todo mundo está nesse nível. Então a minha pergunta hoje para você é a seguinte: e o que nós vamos fazer com aqueles que não são fruto maduro? O que nós vamos fazer com as pessoas difíceis, as pessoas que não estão abertas para o Evangelho, as pessoas que estão rejeitando, as pessoas que às vezes alimentam até ódio no coração? Então aí entra, vamos dizer assim, a parte estratégica da nossa prática. Número 1, invista em relacionamentos. Por isso que eu comecei falando que é o evangelismo através de relacionamento. Você tem que investir em relacionamento. Agora veja, vamos pensar aqui em um dos grupos que não está aberto ao Evangelho. Você tem a pessoa que está aberta ao mensageiro, mas não está aberta à mensagem. Então tem gente que você conhece da sua família, gosta de você, conversa com você sobre qualquer assunto, mas não fala de Deus com ela. Então essa pessoa você tem que ganhar ela aos poucos, entendeu? Você vai ter que comer o boi aos bifes, né? Um pedacinho de cada vez, o mingau pela beirada do prato, até chegar no âmago, até criar uma circunstância para alcançar essa pessoa. Então, por exemplo, eu nunca fui uma pessoa assim, conectada com o mundo dos esportes, de jogar bola, de torcer por time e tal, mas eu cresci num ambiente que todos os meus familiares eram flamenguistas, não é? Então eu aprendi o quê? Que todo homem, mesmo os vascaínos, eles têm uma alma flamenguista, né? Apesar dos seus problemas, né? Mas é um grande clube, é um grande futebol. Então veja, o que eu faço? Eu só me inteiro das coisas. Eu não sou torcedor, jamais vou deixar de fazer qualquer coisa para Deus para ficar assistindo um jogo de futebol. Mas eu me informo, sabe por quê? Porque esse é um dos assuntos que você consegue falar com qualquer homem. Então, para mim que sou pastor, eu chego numa oficina e estou conversando ali. Eu não posso chegar falando assim: abra sua Bíblia em Gênesis capítulo tal, e eu queria compartilhar uma coisa com você. Entendeu? Porque eu vou falar: nossa, chegou o cara chato de galocha, não é? Agora você chega na oficina, o cara está mexendo no seu carro, você fala assim: e fala aí, vascaíno. Ele: Deus que me livre. Aí, então você já tem, né, algo ali para falar. Irmão, esse vascaíno é terrível. Você sabe que o Vasco é o time do Brasil que tem mais títulos de vice? Sério? Tem mais títulos de vice. Ele tem tanto título que já chamou atenção na mídia mundial. E recentemente fizeram uma pesquisa para saber no mundo todo qual a equipe que foi mais vice na vida. E o Vasco ficou em segundo lugar.
Agora, por exemplo, você viu, né? Na Libertadores das Américas, diz que o gol mais feio que teve foi o gol, obviamente, lá do Flamengo. Você está destruindo os relacionamentos. Aquele gol do Flamengo, como é o nome dele? Aquele David, né? David não conhecia a palavra, tirar a trave do olho e chutou a bola na trave. Mas o segundo gol perdido foi do Diogo, que é do Vasco, né? Você vê, na eliminação da Libertadores, você vê, foi no mesmo dia. O Fluminense foi eliminado primeiro, o Vasco em segundo lugar. Segundo a ser eliminado naquele dia. Mas assim, irmãos, estou fazendo isso aqui só para descontrair com os irmãos, né? Ninguém ficou ofendido, né? Absolutamente. Mas enfim, deixa eu dizer para você. Você quiser conversar com qualquer homem que não é cristão, se você falar de futebol, todos eles entendem alguma coisa. Sim ou não? Agora, você é um camarada espiritual, e aí você está no meio de gente não crente, e o camarada fala assim, e aí, qual é o seu time? Meu time é Jesus. Tá bom, glória a Deus, seu time é Jesus, mas você precisa falar isso. Ele corta o papo, o cara vira assim, nossa, é chato demais. Entendeu? Então, como que você vai investir em relacionamentos? Às vezes encontrando questões em comum com as pessoas. Entende? Às vezes falando daquilo que as pessoas gostam de falar, conversando aquilo que as pessoas gostam de conversar. Tem pessoas, por exemplo, que estão abertas à mensagem, mas não estão abertas ao mensageiro. Você vai morar em um determinado lugar, o camarada, por exemplo, sabe que você é crente, deve ouvir uma música, alguma coisa, um adesivo no seu carro, e ele fecha o coração para você. Ele está até precisando, mas ele não foi com a sua cara. Acredita nisso? Você é uma pessoa tão legal e tem gente que não vai com a sua cara? Tem gente que não gosta de você de graça, o que é uma coisa que me impressiona. Como que alguém pode não gostar de você? Não é? Como que alguém pode achar você chato ou chato? Não é? Não é uma coisa estranha demais? Todo mundo concordou, né? Ficou assim. É mesmo, pastor. Como é que alguém pode não gostar de mim, né? Eu sendo a pessoa maravilhosa que eu sou. Então, aí às vezes você vai ter que fazer a ponte por outra pessoa. Entende? Você vai ter que procurar alguém mais perto. Você vai ter que chegar nela de uma outra forma. Mas de qualquer maneira, de uma ou de outra forma, a chave é relacionamento. Relacionamento. Quanto mais gente na célula se relacionando com mais gente virá. Não sei se você já ouviu falar de um instituto de pesquisa chamado Instituto de Pesquisa George Barna. Ele é um instituto americano, né? O presidente dele, que tem esse nome, George Barna, ele é autor de vários livros em português, e ele faz pesquisa só para igrejas. E ele diz uma coisa interessante, ele diz que quanto mais tempo de cristão você tem, menos relacionamento fora da igreja você tem. Entendeu? Quanto mais tempo de convertido você tem, seus relacionamentos vão se afunilando para dentro da igreja. Você gasta mais tempo com quem? Às vezes você trabalha, você nem investe tanto em relacionamento lá. Seus relacionamentos estão aqui dentro, com pessoas convertidas. Aí chega um dia, o pastor faz uma campanha e fala assim, olha irmãos, domingo vai ser um culto evangelístico e tal. Cada um vai trazer um amigo não crente. Aí você se dá conta que você não tem um amigo não crente. Todos os seus amigos já são cristãos. Aí tem pouca gente. Aí o pastor fala, poxa, mas você não tinha ninguém para convidar? O irmão chegou para mim na igreja e falou, pastor, por incrível que pareça, eu não tenho ninguém para convidar. Eu conheço pessoas, mas não sou amigo delas. Para ligar assim e dizer assim, vamos hoje lá, e ela dizer que vai por causa do relacionamento, que não vai. Ele falou assim para mim. Então o George Barna diz o seguinte, olha, quando uma pessoa se converte, ela tem em média 40 relacionamentos conectados a ela, que não são pessoas diversas, da família, ambiente de trabalho, gente com que ela gastava mais de 4 horas por semana, todas as semanas. Né? Então essas pessoas, veja que o novo crente ele é a chave para alcançar novas pessoas. Por isso que quem foi ao encontro essa semana é a pessoa que deve fazer a inscrição do próximo que irá no outro mês. Ele é a pessoa mais chave para levar novas pessoas ao encontro. Está entendendo?
E aí, o que acontece? Quando você já tem uma célula que as pessoas, todos já são cristãos há muito tempo, você tem que encontrar ferramentas, modelos, estratégias diferentes para conectar novas pessoas e trazer novos relacionamentos. Então, como que você vai investir em relacionamentos? Pode passar. Você vai levar os irmãos a ganhar as pessoas primeiro para elas, e depois ela vai ganhar para Cristo. Ou seja, eu vou conquistar a confiança, vou conquistar a amizade das pessoas, e tão logo eu conquiste a amizade, eu vou levá-las a Jesus. Então, na célula nós temos uma estratégia que nós utilizamos, que é o evento ponte. O evento ponte, para que serve uma ponte? Para você conectar uma pessoa que está de um lado para outro lado, de uma margem para outra margem. E aí, não existe limite para o que você possa fazer. Porque vamos imaginar, eu sempre oriento os irmãos a fazerem um churrasco de evento ponte, porque churrasco é um evento, você já percebeu isso? Se você fizer salgado, a pessoa fala, é aniversário de quem? Se você fizer um churrasco, ninguém pergunta mais nada. Não, vou fazer um churrasco lá em casa. Cara, pai, o churrasco é o evento. Então você consegue levar uma pessoa para comer uma picanha, uma maminha na sua casa com a linguiça, não consegue? Com a Coca-Cola gelada? Consegue. Ah, não, vamos lá, entendeu? Já denunciei o almoço de hoje, né? Então você consegue levar essas pessoas. E lá, o objetivo não é fazer apelo de imediato, não é converter a pessoa. O objetivo do evento ponte é só conectar novas pessoas. Por quê? Porque o George Barna, na sua pesquisa, ele disse que uma pessoa, ela resiste no lugar quando ela não conhece ninguém. E ela se sente à vontade quando ela conhece mais do que duas pessoas. Então, se uma pessoa conheceu o pastor Juarez lá no evento ponte, e agora alguém convida para o culto, e ele já conhece o Juarez, e o Juarez lá no evento apresentou também o Carlos e o João. Aí ele sabe que os três vão estar na reunião. Quando ele entra no salão, ele vai direto procurar o Juarez, o Carlos e o João. Você está aí e tal. Aí isso passa para ele segurança e faz ele sentir à vontade. Está vendo? Então não adianta você querer fazer evangelismo miojo, que fala com a pessoa 5 minutos, leva ela para a igreja e tal. Alguns vão funcionar, o homem da paz, mas nem todos são assim. Outros você vai ter que cultivar esse relacionamento, caminhar essa quilometragem, fazer essas curvas todas, comer um pouquinho com ele, sentar na mesa com ele. E um dos erros que eu tenho corrigido na igreja, que às vezes fazendo o evento ponte, você coloca a mesa para 4 pessoas. Tem que ficar ali a pessoa que convidou e os seus convidados. E às vezes tem mesa assim, tem 4 irmãos da igreja e tem outra mesa ali com 2 visitantes sozinhos. Entendeu? Está errado isso. Porque o objetivo é ele, o alvo é ele. Entendeu? Ele é o motivo da reunião. Então, toda a atenção deve ser destinada para ele. E aqui você tem inúmeras coisas que você pode fazer. Nós tivemos um caso de uma irmã lá em São Paulo. Ela mora num condomínio fechado, um prédio de classe média, e ela não conhecia ninguém. E o pastor fez um apelo para as pessoas serem anfitrião, abriu uma célula, falou, pastor, não tem como abrir a célula porque eu não conheço ninguém, por incrível que pareça. Eu entro pela garagem, saio pela garagem, nem os porteiros eu conheço. Entra de carro, sai de carro lá, é automático, o cara destrava lá da portaria, mas ela não tem contato pessoal. E aí, naquele dia teve um apelo lá, e a gente orando para Deus dar criatividade, e enfim. E ela pediu a Deus, Senhor, me ajuda, eu queria ter uma célula na minha casa. Tem tantas pessoas lá, um prédio de mais de 20 andares, cheio de apartamentos por andar, muita gente, vários prédios, um condomínio. Eu não conseguia evangelizar ninguém. Aí Deus deu uma estratégia para ela. Olha a ideia que você manteve. Ela colocou um anúncio no jornal. Ela tem um poodle. E esse poodle dela tinha sido adestrado. E ela acompanhou todo o processo de adestramento. Aprendeu técnicas para fazer ele se assentar, levantar, esperar, não entrar no ambiente, fazer as necessidades dele no lugar correto. Então ela botou um anúncio no jornal, no Amor a Pé do Ibirapuera, e colocou um anúncio assim no jornal. Ensino técnicas de adestramento para poodle. Se você tem interesse, no Ibirapuera, lições grátis. Foi lá, 4 horas da tarde, no local que ela tinha designado. Quando chegou lá, tinha mais de 15 mulheres com poodle. E mais tinha poodle flamenguista, poodlezinha do Flamengo. Tinha poodle de lacinho, tinha poodle de tudo quanto é jeito. E aí ficou assim, aquela reunião assim. Ela não esperava que fosse tanta gente. Olha quanta gente leu a notícia, irmãos. O anúncio. E aí ficou lá apresentando qual é o nome do seu, o nome do meu, o nome da minha e tal, aquela reunião, tal. E foi só uma reunião de apresentação de quebra-gelo. Era o início da célula dos poodles.
semana, ela ensinou técnicas para ele. Começou a ensinar a primeira técnica, né, para o cachorro obedecer, pegar coisa e voltar. Fez 4 encontros. Depois ela marcou uma reunião e falou assim, eu queria fazer um lanche na minha casa, uma confraternização. Foram aquelas mulheres todas. E depois daquela confraternização, ela começou uma célula. Agora veja, irmãos, até Poodle está abrindo célula. Você vai abrir também. Você vai conseguir, vai dar conta. Se uma pessoa com Poodle, né, conseguiu. Quer ver? Outra estratégia boa é quando você tem criança, bebê, porque criança sempre quebra gelo, é, mãe? Você chega, por exemplo, numa clínica pediátrica, né, tem lá várias mães com filhos, é um converseiro, uma coisa impressionante. Quantos ele tem? Ele pega isso. Né? Então, a criança também, a gente já fez esse tipo de evangelismo também na praça, né? As mães vão para levar os filhos para tomar sol de manhã, e ali é uma oportunidade também, né, de você alcançar. Mas tem uma outra irmã que ela fez um negócio também muito impressionante. Ela também mora num prédio, classe média, difícil acesso, as pessoas não se encontram. E ela colocou em cada caixinha de correspondência um anúncio assim, troco receitas de comidas exóticas. Se você tem alguma receita de algo que não é convencional, né, ligue para mim. E ela recebeu várias ligações de pessoas, né, ela pediu para escrever a receita, marcou um dia para fazer um livro de receita, onde cada mulher ia, mais de 30 mulheres levaram receitas que ela achava que ninguém conhecia. Aí ela marcou um dia para cada uma fazer aquele prato, alugou lá o salão de festa, o play lá do prédio mesmo, fizeram um mesão, era um dia de degustação, cada uma fez o seu prato. E ali ela conseguiu, ela não conhecia ninguém do prédio. E depois daquela reunião, ela passou a conhecer mais de 30 pessoas. Entendeu? Então assim, tem meios. Agora, sempre é o relacionamento. Porque a pessoa que está, vamos dizer, indo no churrasco, indo levando o pudo, trocando a receita, na verdade ela está mordendo uma isca, ela está sendo fiscada. Você vai esperar só a hora de puxar o anzol, mas tem que ter paciência. Entendeu? Tem que ser paciência. E é uma técnica de pescaria. Então, essas aqui são as estratégias que nós utilizamos com as pessoas difíceis. Né? Um outro recurso que nós usamos muito é a oração de concordância pelas pessoas alvejadas. Então, na própria célula, 2 ou 3 reunidos em meu nome, se concordarem, a Bíblia diz, eu abençoo, né? Diz o Senhor. Então você pode colocar o nome da pessoa, fazer o cartão de oração por 3, e antes de ter o primeiro contato com a pessoa, 30 dias orando por ela. Isso também vai dilatar o seu coração e vai permitir que na hora que você vai chegar, vai ser uma hora apropriada. O que o Poyung Chu ele ensina lá no livro dele? Na igreja dele, ele disse que ele ensinava os irmãos a serem santos fofoqueiros. Esse entende o que eu vou falar. O que é os santos fofoqueiros? Eram as pessoas que estavam atentas aos problemas que outras pessoas estavam passando. Porque ele disse, todo problema é uma porta que Deus abre para Jesus entrar no coração de uma pessoa. Então a maioria das pessoas vai a Jesus por quê? Porque o casamento não está bem, porque está com problema de saúde, está desempregado, o filho está rebelde, sempre tem uma necessidade, o cotovelo está doendo, a unha está encravada, alguma coisa leva a pessoa, não é, a buscar ajuda. E ele diz, quando uma necessidade surge, a porta se abre e é a hora de você, né, entrar ali e levar Jesus à pessoa. Então a oração de concordância, ela vai ser a preparação espiritual para esse momento chave, né, na vida das pessoas que nós queremos alvejar. Em terceiro lugar, diz, fique atento às oportunidades para servir. A necessidade das pessoas são portas que Deus abre para o Evangelho entrar. Então, era muito comum, se você pegar os livros de 1980 do Poyung Chu, como é o crescimento explosivo da igreja, grupos familiares e crescimento de igreja, você vai ouvir depoimentos de pessoas que ele chegava no culto e fazia desafio assim, olha, naquele bairro ali tem um condomínio, nós não temos nenhuma célula. E o pessoal era muito comprometido com a igreja, então ele falava assim, irmãos, nós queremos abrir uma célula lá. Olha, o aluguel lá é em torno de R$700. Alguém mora de aluguel e paga esse valor? Aí vários irmãos levantavam a mão e falavam, então, você encerra seu contrato lá, aluga naquele condomínio e vai para lá abrir uma célula. Isso era muito comum, os irmãos faziam isso por causa do reino. Mudavam, muitos vendiam a sua casa. Ah, pastor, já tem várias células aqui, eu vou vender aqui, vou para tal lugar.
Ele disse, era comum os irmãos irem aconselhamento e dizer, pastor, onde é que eu compro a casa? Onde é que o senhor quer que abra a célula? Que coisa, que nível de comprometimento. Tremendo isso, né? Então eles não estavam buscando o que era melhor para eles. Eles estavam buscando o que era melhor para o reino. Entende? E aí, ele conta a história de um irmão que ele vai para um condomínio e ele não conhece ninguém. Ele queria começar a célula, ele mudou para lá com esse propósito e ele precisava criar relacionamentos. Então, ele ficou um mês observando o hábito das pessoas para saber onde seria a porta. Que vamos dizer assim, a galinha dos ovos de ouro dele era descobrir a necessidade das pessoas. Aí, em um mês de observação, ele descobriu o quê? Que todo sábado tinha uma feira a 2 ruas do condomínio. E as pessoas daquele condomínio iam fazer feira lá, comprar verduras, legumes, enfim. E muitas pessoas iam sozinhas carregando as bolsas. O que ele fazia? Ele ficava entre a feira e o condomínio, e quando vinha alguém que ele identificava na direção do condomínio, ele se oferecia para carregar as bolsas. Ah, posso ajudar a carregar as bolsas? E a pessoa ficava constrangida, ele, não, você também mora no condomínio, e levava. E quando chegava na porta da pessoa, a pessoa aceita um copo de água. Lá eles oferecem muito chá, né? Aceita o chá? Ah, aceito. E ele tomava chá, ele falava que no sábado ele tomava muito chá, porque ele entregava a bolsa, pegava o nome da pessoa e tal, dizia, olha, eu sou morador, eu moro aqui e tal. Tá? Depois eu vou te dar uma ligada e tal, você também ir lá na minha casa tomar um chá. E descia, ia lá para baixo esperar a próxima pessoa com bolsa para ajudar. E ele fazia isso a manhã toda de sábado. E fazendo isso, o que acontecia? Ele, né, conheceu pessoas e conseguiu abrir a célula na casa dele. Você está vendo? O diabo não tem como segurar, meu irmão. Você vai entrar por uma dessas áreas aí e vai conseguir. Nós estamos fazendo agora lá nesse projeto a Ação Radical, que é aquela ação social feita pelos radicais, né, na comunidade. E aí desafiamos várias coisas os jovens a fazerem no sábado. Hoje está tendo lá em Realengo também, né, limpando calçada, pintando meio-fio, né, ajudando as pessoas. Nós vimos vários tipos de atividades, né, que igrejas nossas estão fazendo. Então, lá na Barra, eu pedi para o líder que ele fez lá, a gente não consegue entrar, lá é classe média, os condomínios todos fechados. Se você não tem um conhecimento lá dentro, você não entra nem para panfletar. Aliás, a nossa primeira estratégia, quando nós fomos entrar com a igreja, você sabe que muitos porteiros eles são cristãos, sim ou não? Porque muitos são. Então a gente chegava lá, na portaria, a gente queria botar panfleto. Se você chegar lá sem uma indicação, aí o camarada diz, não, aqui não pode não, é regulamento, não pode colocar não, ele nem ele recebe para colocar. Aí a gente chegava no condomínio, os porteiros falavam, paz do Senhor, irmão. Aí ele, rapaz, irmão, ajuda a gente aqui, ó, nós estamos começando a igreja e tal, bota os panfletos aí para ele, não, pode deixar aí, irmão, pode deixar aí, varão, eu vou botar e tal, e levava o panfleto. Chegava em outro condomínio, aí olhava assim, bom dia, a paz do Senhor, meu irmão. E esse não é homem da paz, não. Vamos embora, entendeu? Porque quem é crente, ele responde, entendeu? Rapaz, irmão, amém, ô glória. Aí você já sabe, é a senha, né? Aí, irmão, ajuda a gente aí, bota panfleto. Nós conseguimos botar panfleto em muitos condomínios assim. E a estratégia funciona, viu? Então, veja só, eles estão fazendo hoje, estão limpando calçada, lá em Jacarepaguá, já fizeram uma coisa assim muito jóia. Eles pegaram um condomínio e pediram alimento não perecível para fazer cesta básica. E num sábado de manhã eles arrecadaram o equivalente a 100 cestas básicas. Material suficiente para montar 100 cestas básicas. Então olha que a ação social foi dupla. E as pessoas gostam de coisa social, né? Então chegar lá, nós estamos fazendo uma ação social aqui e tal. O senhor pode colaborar de alguma forma? O que é? Não, qualquer alimento não perecível, você estava lá e pegava. Olha, nós também queremos orar por essa família. Então, se aceita uma oração, muitos vão com paz, entendeu? Aí, que bom, ora aqui e tal, o senhor quer agradecer aqui por esse alimento, abençoar e tal. Qual o nome do senhor? Fulano e tal. Olha, a nossa igreja vem aqui e tal, entendeu? Então, assim, a gente está conectando, mas o nosso alvo não era nem fazer apelo, nosso alvo nessa ação radical é divulgar a igreja no bairro. Entendeu? Estão fazendo assim, todo mundo uniformizado, né, para conhecer. E os jovens estão, cada estratégia assim, maravilhosas. A igreja lá da Flórida fez, etc. Duas coisas muito jóias também. Na praia, fui na praia, eles fizeram uma camiseta toda branca, né? E enfim, com símbolo vermelho, alguma coisa assim. Eles vieram com saco recolhendo lixo, né? Latinha, copo que as pessoas jogam ali, saco de biscoito. E as pessoas ficaram constrangidas, querendo ajudar. Por que vocês estão fazendo isso? Vocês são contratados? Não, é uma ação social da igreja. Qual é a igreja? Aí estava panfleto. Eu ia recolhendo lixo, isso é panfleto. Fizeram outro negócio também legal. Eles pegaram uma área assim, com cerca de 80 jovens, né, entraram numa área e ficaram jogando vôlei,
frescobol e montando barraco, fazendo várias atividades. Em um determinado momento, um deles tocava o apito. Quando tocava o apito, eles paravam o que estavam fazendo. Então, estava jogando bola, ele parava assim. Aí ficava aquele monte de estátua, as pessoas ficavam olhando, não é? Assim, o que é isso? O que está acontecendo e tal? Aí quando toca a música, eles voltam ao normal. Aí as pessoas, o que é isso? Aí é oportunidade, porque precisa chegar nas pessoas. E a pessoa está na praia tomando sol, ela não quer ser incomodada, né? Mas quando ela pergunta, ela dá uma ação. Então assim, existe inúmeras formas de oportunidades que Deus vai dar a você, para você encontrar o veio aí, para chegar no coração das pessoas. Amém, queridos? Então, claro, o que eu estou querendo dizer para você? Se todos fossem homens da paz, a gente não precisaria nem de curso. Entendeu? Se você chegar, cumprimentar, orar e chamar, ele viria. Mas a grande maioria não é o homem da paz. E o que não é o homem da paz, ele está fechado. Você tem que gerar relacionamentos. Amém? Então, eu quero encerrar mostrando para você aqui como é que funciona a mentalidade do lucro do lucro brasileiro e da alta produtividade chinesa, para ensinar você mais um princípio da visão celular. Qual é o nosso desafio aqui? Ensinar essas verdades aos irmãos. Você pode fazer isso na sua célula. Motivá-los para se relacionar com mais pessoas. Se ele não se relacionar com mais pessoas, não vai alcançar. Dar estratégias para alcançar os não alcançados e colocar em cargo por cuidar das vidas que chegam. Então, aqueles que estão chegando também, eles precisam ser chegados. Amém, queridos? Amém. Ok, como é que funciona a mentalidade do lucro Brasil? Isso aqui é um carro Corolla. Esse carro, o preço médio dele no Brasil, de quando eu montei essa pesquisa aqui, já alterou, ele já custa mais do que 75 mil. Ele era 75 mil reais. No momento que ele custava 75 mil reais no Brasil, ele estava dividido assim, olha, 12% impostos estaduais, não é? Que dava ali 9 mil, não é? E 30% impostos federais. Se tirasse todos os impostos desse carro, você não pagasse imposto nenhum, você pagaria por ele R$ 43.500 sem pagar um imposto, nem ao governo federal, nem ao governo estadual, ok? Quanto esse mesmo carro, ele vale em outros países, o mesmo carro com os mesmos opcionais. Na África do Sul, ele custa 58.740. Na Alemanha, ele custaria 50.655. Na Índia, 50.260. Na França, 49.730. Na Argentina, que é o nosso vizinho ao lado, que compra de nós, custaria 46.780. Na Inglaterra, 43.620. Aí vem aqui no Chile, 41 mil. Na Coreia do Sul, 38. No México, 37. Na China, 37. No Japão, 33. E nos Estados Unidos, 32 mil. O mesmo carro. Nesses países com imposto. Você pagaria mais barato do que no Brasil sem imposto. Entendeu? Então, o preço médio desse carro nos outros países que vende o mesmo carro que nós, seria 45.810. Entendeu? Tirando do mais alto ao mais baixo. Enquanto aqui no Brasil, ele custa hoje 80 mil reais. Por quê? Porque foi desenvolvida uma mentalidade, os empresários falavam muito assim, de custo Brasil. Ah não, aqui a carga tributária é muito alta. Tudo eles falam que é carga tributária. Mas eu estou mostrando para vocês, se tirasse toda a carga tributária, ainda seria um carro caro aqui. Mais caro aqui do que nos Estados Unidos, com carga tributária, sim, bem parecida. Porque no México, a carga tributária é bem parecida. E no México, ele custa quanto? 37 mil. 37 mil. Então, em qualquer outro país, o camarada tem o lucro que ele tem no Brasil, ele tem que vender 10 carros desses. Aqui no Brasil, o camarada quer vender um carro e lucrar pela semana. O camarada quer prestar um serviço e lucrar pelo mês todo. Você chama o camarada para fazer serviço, ele vai lá e diz assim, não, me dá 10 mil que eu ponho esse cara. Pô, mas 10 mil? É, 10 mil é meu trabalho, 10 mil. Mas por que 10 mil? Quanto tempo você vai levar para fazer isso aqui? Não estou desmerecendo o trabalho de ninguém, mas é uma mentalidade. Ele fala, eu consigo fazer isso em 3 dias. Você pega 10 mil, divide por 3, você fala, poxa, 3 mil e
300 por dia, uma diária cara demais, não é? Muito cara. Para o tipo de serviço que é muito caro. Então, ele ao invés de pegar 10 serviços desses, ele pega um e quer ter o resultado, entendeu? Do mês inteiro. Como é que funciona a mentalidade da alta produção chinesa? Isso aqui é uma fábrica chinesa, tá vendo? Cabeça até no... A alta produção chinesa é o seguinte, ele faz milhares de produtos, ele vai ganhar 30 centavos nesse produto, só que ele vai vender esse produto para o mundo inteiro. Entendeu? Então, obviamente, se você tivesse um negócio que te dá lucro de R$1, você vendesse 100 mil peças a R$1, você ganharia 100 mil reais com um valor considerável, sim. Mas se você vender de repente uma casa de 2 milhões, vocês têm isso só uma venda. Entendeu? Então, o chinês, o que é que ele faz? Ele precisa dar emprego para muita gente, não é? Então ele produz muito, vende muito, não ganha muito em cada peça, mas ele vende para o mundo inteiro. E o país crescendo mais do que qualquer outro. Vocês sabem disso, a economia chinesa, né? Assim, é um dragão se levantando a cada dia, entendeu? Tomando um espaço e os países por causa dessa mentalidade. Agora, eu não estou aqui para falar de você nem de preço de carro, nem de alta produtividade chinesa. Eu estou aqui para falar para você de uma mentalidade. Dizer para você o seguinte, que se você não tiver a mentalidade correta na visão celular, você entra por esse mesmo caminho. Você muitas vezes quer fazer uma atividade, um evento fonte, e na outra semana multiplicar a célula. Ao invés de fazer várias ações onde você vai agregando uma pessoa a cada semana, a cada mês. Olha, se sua célula ganhasse, sua célula não é cada pessoa da célula. Se uma célula ganhasse apenas uma pessoa por mês, todas as células da igreja ganhassem só uma pessoa por mês, a igreja teria um crescimento explosivo acima da média mundial. Só uma pessoa por mês. Qualquer tamanho que fosse essa célula, em um ano ela ia multiplicar, ela ganhou 12 pessoas. Mas o que acontece muitas vezes, que eu tenho nas igrejas celulares, e mesmo na igreja celular, tem quanto essa mentalidade? A pessoa quer fazer um mega evento, botar 1000 pessoas, converter 500 e a partir de agora ter uma mega igreja. Não é assim, irmãos. O segredo é você ganhar um, consolidar esse um, cuidar desse um, sabe, apacentar esse um de um em um. Como é que diz o ditado lá dos nossos avós? Ele dizia o quê? De grão em grão, a galinha enche o papo, porque ela não consegue comer vários grãos de milho ao mesmo tempo. Ela pega um de cada vez. Se jogar um quilo de milho, vai sumir aquele quilo de milho dali. Entendeu o que eu estou falando? Então, se cada célula tivesse empenhada em ganhar um e consolidar esse um, olha, irmão, já seria uma diferença muito grande. Mas a gente parece que não valorizar quando você é só uma pessoa. A gente quer os 500. Eu falo para você, é muito mais produtivo o evento conte de uma célula do que de uma rede. Entendeu? Porque o evento conte de uma rede requer uma mega estrutura. É muita gente na churrasqueira, é muita gente gelando, é muita gente servindo, pouca gente dando atenção aos visitantes. Agora, numa célula, o máximo que vai acontecer é ficar um para cada um. Você não tem uma mega estrutura, você pode fazer um chá da tarde, você pode fazer, sei lá, um jantar à noite, você pode chamar alguns casais, assistir um filme com eles, você pode fazer um rodízio de massa, uma pizza, alguma coisa assim, sabe? E às vezes só teve um casal, mas você ganhou a confiança daquele casal. Marca mais uma vez, não desiste, entendeu? Ele não se abriu, não foi na igreja, você tem até que pensar se está na hora de fazer o convite a ele, ou só você mostra só interesse por ele, vai, sabe, cozinhando, deixa mais uma vez, chama mais uma semana. Em um momento, em uma hora, ele vai atender o seu convite, entendeu? Em algum momento, ele vai aceitar o desafio de ir no encontro, enfim, na igreja. Mas você tem que basear em relacionamento, tá bom, irmão? Não fica assim, com aquela expectativa, orando que vai haver uma explosão e sua célula vai sair de 3 para 20 e você vai multiplicar em 3 células de uma vez. Não. Ganha um todo mês para você ver o que acontece. Chegou um, todo mundo em cima dele ali, consolidando, cuidando, ligando, faz rodízio de ligação, manda torpedo diário, né? Agora estava ouvindo, não sei se eu comentei isso na reunião da Vinha, testemunho do pastor lá do Maranhão, ele
Em um ano, a igreja dele passou de 320 membros para mais de 1.100 membros. Vou explicar o que ele conseguiu fazer. Ele comprou um modem. Até um modelo lá, não me lembro agora de cabeça. Você coloca um chip pertinho, você paga 50 centavos por dia, ele manda torpedo ilimitado. Você instala o programa no seu computador, aí categoriza lá por grupo, encontrista, não encontrista, visitante, membro da igreja, célula tal. Você manda mensagem para o que você quiser, ele manda tudo de uma vez, é muito rápido. Você manda uma mensagem, todo mundo recebe, e assim, torpedo é uma coisa mais eficaz do que a ligação com o celular. Porque a ligação você liga, não atende, está fora de área, está desligado, tal. E o torpedo ele vai entrar. Em algum momento ele vai entrar e a pessoa vai ler. Entendeu? E ele começou a fazer isso. O que ele fez? As pessoas iam no encontro, ele dá uma fichinha para a pessoa colocar 4 nomes de amigos com o celular, número de celular. E aí as pessoas dão. E ele já manda o testemunho daquela pessoa, não é? Para a pessoa, o primeiro dia depois do encontro, e até o próximo encontro ele manda mensagens diárias para as pessoas. Lá não é mensagem qualquer, ele vai mandando, tá criando expectativa no coração das pessoas até fazer o convite, dizer que está esperando e tal, aí manda aquele convite, convidar, e ele precisa ter um resultado. Os encontros dele, fazer encontro com 30, passou a fazer encontro 90. É uma coisa explosiva demais, entendeu? Agora, baseado em que, irmãos? Relacionamento. Diga para quem está do seu lado assim, de grão em grão, a galinha enche o papo. Então eu quero terminar dizendo para você o seguinte: desenvolva uma mentalidade de ganhar 1 a 1, sem perder os que já foram alcançados, ok? Ganha, consolida, investe nesse. Se você cuidar bem desse, Deus vai te dar os demais. Amém, queridos? Vamos orar para que Deus nos dê unção de criatividade, queridos. Deus te dê estratégias. Coloque no seu coração, sabe, estratégias. Coloque no seu coração meios. Te dê visões espirituais para que você possa irromper na sua igreja, na visão de células. Talvez enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo está dando ideias para você. Anote essas ideias. Puxa, vou fazer isso com a minha célula, vou fazer isso na minha igreja, vou fazer isso com os jovens, vou fazer isso com os casais, vou pegar aquele filme lá do bombeiro, como é o nome dele? Prova de Amor, vou chamar uns casais na minha casa, vou marcar uma pizza, vou assistir esse filme, sabe? Talvez Deus está colocando coisas no seu coração. Não desperdice, querido. Usa isso, vai ser, sabe, um meio, uma estratégia de Deus, uma chave de Deus na sua vida, para o seu crescimento, para a sua liderança. Amém? Levante suas mãos bem altas, as suas mãos, como se você estivesse tentando tocar os céus, e diga para Deus, diga: Senhor, eu quero ser esse instrumento usado por Ti, ó Pai. Ó Deus, dá-me essa criatividade, Senhor. Dá-me, Senhor, a visão espiritual. Faz-me enxergar as possibilidades, ó Pai, que está diante de mim, ó Pai. Usar os recursos que o Senhor tem me dado, ó Pai. Ó Deus, usar as estratégias, Senhor, que estão ao alcance da minha célula, da minha igreja, meu Pai. Deus, nós vamos romper, nós vamos crescer, nós vamos multiplicar, nós vamos alcançar, ó Deus, aqueles que são não alcançados, ó Pai, aqueles que estão com o coração fechado, ó Pai. Senhor, dá-nos a empatia pelo próximo, Senhor. Dá-nos, Senhor, que sejamos homens e mulheres bem relacionados, ó Pai, porque assim diz que na igreja primitiva, a igreja caía na graça do povo, e dia a dia o Senhor acrescentava o número daqueles que haveriam de ser salvos. Que seja assim na sua vida, na sua célula, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.